No livro Mantras de Vida de Loester, quando falo aos companheiros das coisas que estimulam a esperança, sou a primeira a me alegrar pelo futuro. No Livro dos Espíritos, a questão 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Sim, são incessantes, considerando que sempre ativos são os seus pensamentos, porque vivem pelo pensamento. Importa, porém, que não se identifique as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um prazer, porque têm a consciência de ser úteis. Isto se concebe com relação aos bons espíritos. E com os espíritos inferiores, dá-se o mesmo? A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Não se confia a um trabalhador manual ou a um ignorante trabalho que só um homem instruído pode executar. No céu e o inferno, continuamos no capítulo sobre a passagem, que é a morte, e diz assim: na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde trazer uma separação prévia entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em toda a sua força, é subitamente detida. O desprendimento do perispírito não começa senão depois da morte, e nesse caso, como nos outros, não se pode operar instantaneamente. O espírito, pego de improviso, fica como que atordoado, mas sentindo que pensa, acredita que ainda está vivo. E essa ilusão dura até que se tenha dado conta de sua situação. Esse estado intermediário entre a vida corpórea e a vida espiritual é um dos mais interessantes a estudar, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que toma seu corpo fluídico pelo seu corpo material e que experimenta todas as sensações da vida orgânica. Ele oferece uma variedade infinita de nuances, segundo o caráter, os conhecimentos e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aquele cuja alma está purificada, porque neles havia um desprendimento antecipado do qual a morte, mesmo a mais súbita, apressa apenas o cumprimento. Em outros, ele pode se prolongar durante anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e não tem para alguns nada de penoso, segundo as qualidades do espírito, mas para outros é uma situação terrível. É sobretudo no suicídio que essa posição é mais penosa. O corpo ligado ao perispírito por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma, que por isso experimenta atrozes sofrimentos. O estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim: o espírito sofre tanto mais quanto o desprendimento do perispírito é mais lento. A prontidão do desprendimento é proporcional ao grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Para trabalhar por sua purificação, reprimir suas más tendências, vencer suas paixões, é preciso ver as vantagens disso no futuro. Para se identificar com a vida futura, dirigir a ela suas aspirações e preferi-la à vida terrestre, é preciso não só crer nela, mas compreendê-la. É preciso representá-la de maneira satisfatória para a razão,
de acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce, sob esse aspecto, a mais poderosa influência pela fé inabalável que ele dá. O espírita sério não se limita a crer, ele crê porque compreende, e ele compreende porque nos dirigimos ao seu julgamento. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. A dúvida não pode entrar na sua alma. A vida corporal, tão limitada, se apaga para ele diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Daí o pouco caso que ele faz dos incidentes do caminho e sua resignação nas vicissitudes de que ele compreende a causa e a utilidade. Sua alma se eleva pelas relações diretas que ele mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem, e assim se opera um primeiro desprendimento parcial que facilita a passagem desta vida à outra. A perturbação inseparável da transição é de curta duração, porque tão logo dado o passo, ele se reconhece. Nada lhe é estranho, ele se dá conta da sua situação. O Espiritismo, sem dúvida, não é indispensável a esse resultado. Assim, ele não tem a pretensão de ser o único a assegurar a salvação da alma, mas ele a facilita pelos conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e as disposições nas quais coloca o espírito, ao qual faz compreender a necessidade de se aperfeiçoar. Ele dá a cada um, além disso, os meios de facilitar o desprendimento dos outros espíritos no momento em que eles deixam seu envoltório terrestre e de abreviar a duração da perturbação pela prece e a evocação. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência, e por palavras de benevolência e de encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra, e ele é ajudado a se reconhecer mais cedo. Se ele é sofredor, é excitado ao arrependimento, o único que pode abreviar os sofrimentos. E terminamos com Antologia dos Imortais, com a poesia de Valentim Magalhães. Doce Paralítica. É um preito de amor, a irmã aprisionada no leito há 30 anos. Revejo-te a brilhar no fausto de outras eras. No trono de cetim, sob o dossel de opalas, grava as horrendas leis e o povo, ao proclamá-las, deita pranto e suor nas provações severas. Ninfa adulada e loura, em róseas primaveras, fragrâncias orientais suavíssimas trescalas, e contraste e risão, quando surges e falas, epopeias de dor e fúria transverberas. Depois de longo tempo, augusta soberana, encontrei-te a chorar, tristonha ruína humana, enferma e sem ninguém que te incense ou idolatre. Mas reencarnada assim, desditosa e esquecida, lavaste o coração, purificaste a vida e fulges qual estrela entre as sombras do catre.